Amém. Que o Senhor Amém. fale com você, Amém, fale com nossas vidas nessa Obrigado. manhã. Amém. Bom dia, Betânia. Bom dia. Vocês estão bem? Bom dia também para você que nos acompanha online, ao vivo agora, e quando você assistir essa palavra, esse culto. Como o Romão falou, a gente tem entrado num novo momento ali no nosso Ministério de Família, onde a gente tem discernido que esse tempo a gente precisa dar um foco especial nos casais da igreja. Alguns irmãos eu já tive a oportunidade de compartilhar. E a gente foi até perguntado em alguns dos grupos, mas a gente não vai mais falar sobre família, nós vamos continuar falando sobre família como um todo. Mas o discernimento que a gente chegou é que o casal ele é a base da família. Então, para a gente poder tratar de diversos temas com relação à família, a gente precisa entender como está a vida desse casal. Então, a gente, enquanto Ministério de Família, vai dar um foco específico aos casais da igreja e, em parceria com todos os outros ministérios da igreja, a gente vai trabalhar a temática da família como um todo. Então, acompanhe o Instagram do Ministério de Família, a gente vai divulgar coisas por ali, a gente vai falar aqui também, vai anunciar por aqui. É uma reunião, uma vez por mês a gente está junto, então eu acho que se planejar, se colocar ali na agenda, dá para a gente estar junto. É um sábado, a gente também sabe que é corrido, a gente sabe que nossa vida às vezes é difícil. Sábado é o único tempo que a gente tem com o nosso filho, com a nossa esposa, para fazer alguma coisa que a gente gosta, mas eu acho que dá para a gente ofertar um sábado do nosso mês aí para estar junto, para caminhar com o Ministério de Famílias e tratar dos casais da igreja. Foi-me dado o desafio de falar sobre igreja um só corpo. E eu encaro realmente como um desafio, porque estar aqui em cima é um desafio, mas falar da igreja como um só corpo também é um desafio nos dias atuais. E antes de ler, antes de falar qualquer coisa relacionada à Bíblia, o corpo, interessante a gente dar esse exemplo falando do corpo humano. O corpo, os membros do corpo, os órgãos do corpo, eles funcionam com o objetivo de deixar o corpo vivo, deixar o corpo funcionando. E na igreja não é diferente. Enquanto o corpo de Cristo, os membros que somos nós precisamos trabalhar a fim de que esse corpo funcione bem, com qualidade. Então, pegando esse exemplo do corpo humano, eu quero dar um exemplo de uma coisa que acontece muito lá em casa. Vira e mexe, ou eu olho para a Gisele me olha e fala assim, tô com vontade de comer uma carninha agora, hoje. Vamos fazer almoço, não vamos fazer janta não, vamos fazer uma carninha. Eu levanto, vou até o mercado, compro uma peça de picanha. Ô, glória! Ô, Jesus! Cheguei a arrepiar aqui. Volto para casa, tempero essa carne, coloco essa carne ou na pedra, ou na grelha, e vamos comer a nossa carninha. Desse desejo de comer a carne, até de fato comer a carne, olha o corpo todo trabalhando. Tive que levantar, tive que ir no mercado, voltar, fazer, temperar. E depois que está pronta, é a boca para mastigar, é o dente, depois o sistema digestivo para poder digerir isso tudo. Nasceu um desejo de comer uma carne, olha o corpo todo trabalhando para que esse desejo se torne uma realidade. Um outro exemplo que eu quero dar, e aí já dando um exemplo como igreja, nós tivemos um passeio do grupo de homens ano passado. E nesse passeio a gente tem o nosso irmão Marcelo, esposo da Luciana, ele é um cadeirante. Marcelo foi nesse passeio, a Luciana não estava, é bom dar esse detalhe. Marcelo foi nesse passeio, tomou banho de piscina, comeu, bebeu, foi ao banheiro, trocou de roupa. Isso só foi possível porque os membros desse corpo se reuniram e abençoaram esse outro membro do corpo chamado Marcelo, e o Marcelo esteve com a gente lá e desfrutou desse tempo. Voltando um pouquinho mais, isso só aconteceu, me corrija, Marcelo, se eu estiver errado, porque rolou um almoço um tempo antes,
E um pequeno detalhe, esse almoço foi num apartamento no 4º andar sem elevador. Convidaram o Marcelo e a Luciana para estar nesse almoço. Jadiel e o Esdras pegaram o Marcelo e conduziram o Marcelo até o 4º andar para poder participar desse almoço. O que eu estou querendo dizer com isso? Falar de inclusão é muito bom e necessário nas igrejas do Brasil. Mas viver a inclusão enquanto corpo de Cristo, enquanto membros desse corpo, também é muito importante e a gente precisa viver isso enquanto igreja. Eu quero que você venha comigo até Romanos, capítulo 12, verso 5. Eu vou pedir para que você não feche sua Bíblia, não desligue aí seu aplicativo da Bíblia, porque a gente vai voltar em Romanos daqui a pouquinho. Romanos 12, 5 diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Só até aqui, por enquanto. A gente tem vivido um tempo muito difícil enquanto igreja no Brasil, no que diz respeito a ser um corpo. E eu queria que você grifasse, aqui na minha Bíblia ela fala sobre membros uns dos outros, mas tem uma versão que fala uns aos outros. Então você grifa ou destaca ou segura essa palavra, uns dos outros ou uns aos outros. No decorrer da mensagem você vai entender o que a gente está querendo dizer com isso. O livro de Romanos é tratado por alguns teólogos, por alguns professores, como um tratado teológico. Por outros, é chamado também de o Novo Evangelho, Evangelho segundo Paulo. O livro de Romanos é um livro riquíssimo, interessante. Essa carta de Paulo aos Romanos é extraordinária. E uma coisa que me chama a atenção nessa carta de Romanos, estudando para poder trazer essa palavra nessa manhã, é que Paulo, o tempo todo, do começo ao fim de Romanos, ele fala sobre relacionamentos. E não tem como a gente falar de igreja como um só corpo se a gente não falar dos relacionamentos. Então, Paulo, do começo ao fim, ele trabalha N níveis de relacionamentos, inclusive do relacionamento de você com você mesmo. Se você for estudar essa carta, se você for ler atentamente, você vai perceber que Paulo vem falando sobre isso. E por que eu pedi para você grifar essa questão de uns aos outros? Destacar essa questão de uns aos outros? Porque às vezes dentro da nossa igreja, a gente tende a entender uns aos outros como uma religião. E uns aos outros, ele não tem nada a ver com religião. E aí, se você for pegar os evangelhos para você estudar, para você acompanhar, você vai entender que uns aos outros é a essência do Evangelho de Jesus. Não existe igreja sem uns aos outros. Não existe evangelho sem uns aos outros. E aí eu estava conversando com um casal semana passada, e eu acho que esse casal ficou um pouco chateado comigo, porque eles chegaram até mim me pedindo: ore para Deus abençoar a nossa relação. A gente está passando por um momento muito difícil. Eu falei assim: poxa, me desculpa, mas eu não consigo orar para que Deus abençoe a relação de vocês. Nossa, como assim? Você é um líder, você faz parte de uma igreja e não consegue orar. Eu falei: por isso não. Para que Deus abençoe a relação de vocês, não. Mas por quê? Porque não existe relação de qualidade sem o Evangelho. Não existe uma relação de qualidade sem que você morra para você. Não existe uma relação de qualidade sem que você se crucifique a cada dia. Então, em muitos momentos, a gente quer viver uma relação de qualidade, seja com o nosso cônjuge, seja com o nosso filho, com o nosso amigo, e a gente não consegue fazer o caminho da cruz, a gente não consegue fazer um caminho da conversão. Então, eu não posso orar para que Deus abençoe teu relacionamento. Eu tenho que orar para você se converter, eu tenho que orar para você voltar para a tua cruz. O Evangelho é um caminho de cruz. Eu quero te dar três motivos ou 3 dificuldades que hoje a gente tem enfrentado enquanto igreja para se tornar um corpo. O primeiro deles é o nosso egoísmo. É o nosso egoísmo. E isso não tem a ver com quem está aqui em cima falando, isso não tem a ver com quem está embaixo ouvindo, isso tem a ver com o ser humano.
Hoje a gente se arruma, bota o nosso perfume, a nossa melhor roupa e vem aqui num domingo desse. E muitos de nós, o único objetivo que tem em vir aqui nessa manhã é para buscar a sua bênção, a sua vitória, aquilo que você quer como matéria, como... O nosso egoísmo nos impede de viver enquanto corpo. A gente sai da nossa casa e vem aqui porque a gente quer viver os 7 vezes mais que o devorador roubou. A gente sai da nossa casa e vem aqui, não é para encontrar o irmão, não é para ser corpo, não é porque a gente quer abraçar, beijar ninguém, a gente vem aqui porque a gente quer conquistar a nossa bênção. E não tem erro nenhum em a gente querer melhorar de vida, em buscar a nossa bênção. Mas ser igreja é ser corpo, gente. E a minha palavra, a minha reflexão hoje para a gente é que a gente continue sim querendo melhorar, continue sim querendo buscar a nossa autonomia, a nossa independência financeira, mas em nome de Jesus, entenda que ser corpo é gente encostar em gente, é gente abraçar gente, é gente viver comunhão com gente. Um segundo motivo pelo qual a gente não consegue ser corpo hoje. Se eu fosse falar todos que eu, pensando, estudando, veio na minha cabeça, a gente ia ficar aqui até amanhã te dando um montão de motivo. Por que a gente não é corpo? Por que a gente não é corpo? Eu destaquei 3. O segundo é, nós, enquanto igreja, fomos cooptados pelo evangelho coach, teologia coach. O que seria isso? Ou você já ouviu isso, ou você já falou. Nós somos resultado das 5 pessoas que nós andamos. Já ouviram? Alguém já ouviu? Isso é interessante e não é de todo ruim. Mas você só pensar nisso enquanto igreja te impossibilita de ser corpo por um motivo bem específico. Quando a gente vem para cá com essa mentalidade de que a gente é fruto ou resultado das 5 pessoas que a gente entra aqui, procura quem é o mais relevante, procura o líder, quem é o mais famoso, quem é o mais rico. E eu não tenho dificuldade com isso, porque eu acho que a gente, enquanto ser humano, precisa de fato melhorar, precisa buscar mentores que vão ajudar a gente a sair do nível que a gente está aqui hoje e subir na vida. Eu acho que é importante, espiritualmente, financeiramente, profissionalmente, enquanto líder, isso é importante demais. Só que, quando a gente entra aqui só com essa mentalidade, isso nos impede de ser corpo, por quê? A gente está deixando de lado o evangelho de Jesus para viver uma mentalidade que alguém plantou enquanto igreja. Porque o evangelho de Jesus era o seguinte: Jesus andava com quem ninguém queria andar, Jesus impactava quem ninguém queria impactar. Por quê? Jesus entendeu, eu tenho dentro de mim alguma coisa que quando eu chego perto dessa pessoa que ninguém quer estar perto, transforma a vida dessa pessoa. E eu não sei se você sabe, esse espírito que habitava nele lá, habita em nós, enquanto igreja. Então, gente, pode buscar mentores, pode buscar, não precisa nem ser 5, pode ser 15, 20 pessoas que vai te ajudar a melhorar, mas coloca na tua cabeça que o espírito que habitou em Jesus habita em você e que você também pode ser 5 de outra pessoa. Você pode ser um dos 5 que ajuda a outra pessoa. Você pode ser um dos 5 de alguém que ninguém quer andar, de alguém que ninguém está nem aí. E aquilo que habita em você vai abençoar essa pessoa, vai transformar a vida dessa pessoa. Enquanto corpo, enquanto igreja, a gente precisa andar com gente que ninguém quer andar. A gente precisa valorizar pessoas que ninguém quer valorizar. E um terceiro motivo pelo qual a gente não consegue ser corpo, que a gente não aceita o diferente. E aqui o bicho está pegando. Sabe por quê? A gente não aceita quem pensa diferente, quem torce para um time diferente, quem vê a vida diferente, quem pensa igreja diferente. E para ficar mais bonito ainda, a gente não gosta de andar com gente que vota num político diferente que eu não queria entrar, mas não tem como. Para falar de corpo, para falar de igreja hoje, não tem como não tocar nesse assunto. Cristo nos deu o ministério da reconciliação. E a palavra ministério vem do latim, que significa serviço. Todos nós aqui, nessa manhã, que trabalhamos em algum ministério, fazemos parte de algum ministério, a gente costuma falar,
Nossa, é muito trabalho. Nossa, é muito trabalho. A palavra ministério significa serviço. E Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Para vivermos reconciliação enquanto igreja, enquanto corpo, é serviço, é trabalho. Não existe ser um corpo, só um corpo de Cristo, sem trabalho. E meditando sobre essa questão da política, eu tenho 18 anos de caminhada no Evangelho. Eu tenho 18 anos que caminho na Igreja de Jesus e pode ser apenas uma percepção minha, mas eu nunca vi, ou pelo menos nesses 18 anos, o meu entendimento é que o impacto que a nossa forma de trabalhar a política dentro da igreja, esse impacto da gente trabalhar a política dentro da igreja foi maior do que o impacto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, causando na gente. Por quê? O Pai, o Filho e do Espírito Santo, o objetivo deles era reconciliar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o objetivo deles era nos tornar um corpo. E nesses 18 anos, eu já vi a gente brigar enquanto igreja, porque um batiza com muita água, outro batiza com pouca água. Eu já vi a gente brigar, porque um batiza criança e o outro não batiza. Eu já vi a gente brigar, porque um grita muito e o outro não grita nada. Porque um fala em língua estranha e o outro não fala. Eu já vi briga por causa disso. Mas mesmo com toda essa briga, em alguns momentos a gente consegue caminhar junto. Eu não concordo com esse cara 100%, eu não concordo com aquela teologia, eu não concordo com aquela denominação, mas é meu irmão. Em alguns casos a gente fala até que é nosso primo. Não, fulano é nosso primo, não é nosso irmão. Só que de uns tempos para cá, quando a gente começou a trabalhar essa temática de igreja com mais veemência não da igreja, a gente começou a matar os outros. A gente começou a odiar as pessoas. Tem um texto interessante de João 13, a partir do verso 34, que diz assim: Eu lhes dou esse novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Amem uns aos outros, e depois ele fala de novo: assim como eu os amei, amem uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Bacana isso aqui, porque às vezes a gente acha que enquanto igreja a gente vai ser reconhecido como discípulo de Jesus, tirando a foto da ceia e postando no Instagram: sou discípulo. Enquanto igreja a gente acha que a gente vai ser reconhecido como discípulo de Jesus, tirando foto aqui, ó, eu adorando. A gente acha que a gente vai ser reconhecido como discípulo de Jesus, postando foto e marcando a Igreja Batista Betânia: cheguei no culto. E aqui não é a palavra do pregador, não. Aqui é a palavra de Jesus para mim e para a sua vida. Como que vocês vão ser reconhecidos que são discípulos de Jesus? Por favor. Amando uns aos outros. Mateus 5,9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem vai ser chamado filho de Deus? E por que a gente está matando todo mundo? Por que o crente bolsonarista mata o crente que vota no Lula? Por que o crente que é Lula mata o crente que é Bolsonaro? A gente não é um corpo? Isso é interessante porque, ainda pegando a dinâmica do corpo humano, se você passar na rua, ver meu braço direito esfaqueando meu braço esquerdo, tu vai me chamar de maluco. Você vai me amarrar, vai me prender, vai me levar para algum lugar, para o hospital, para o hospício, que seja. Enquanto igreja, enquanto corpo de Jesus, a gente está fazendo isso o tempo todo, gente. Isso é sério. Esse silêncio é um silêncio profético. Esse silêncio é um silêncio do Espírito Santo trabalhando aqui em mim, porque pode dar a entender: ah, nossa, ele está falando isso, ele deve ser o perfeitão. Gente, eu vou falar um pouquinho para vocês quem é esse cara. Mas enquanto igreja, a minha impressão às vezes é que a gente é uma igreja analfabeta bíblica, ou a gente é uma igreja mal intencionada, uma igreja mau caráter, porque a gente não vive isso. E está escrito.
E está escrito, é a palavra de Jesus, gente. É a palavra de Jesus. Vocês são um corpo, precisam se amar, se respeitar, se reconciliar. E a gente faz tudo o contrário. Lula e Bolsonaro não pode ser maior do que Jesus na nossa vida, gente. Mateus 5, 21, 22 diz: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo: basta irar-se contra alguém e está sujeito a julgamento. Isso aqui eu achei interessante. Eu trouxe essa versão aqui porque eu ri muito em casa. Quem xingar seu irmão de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Eu falei, peraí, Jesus. Quem xingar o seu irmão de... Falei, a gente não xinga isso aí não, filho. A gente não chama ninguém de estúpido, não. Esse nível aí, a gente já ultrapassou esse nível há muito tempo. A gente não xinga ninguém de estúpido. Eu não vou pedir para você repetir do que você xinga, não, de que eu xingo, não. Você sabe bem. Aí ele continua aqui, ó. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Eu falei, xiii! Já deu ruim. Já deu muito ruim. Mas falando sério, enquanto igreja, a gente precisa fazer um caminho de volta urgente. Eu falei que eu ia dar um exemplo, eu vou dar. Assim como você odeia, mata interiormente, ou não, sei lá, como você pensa mal da outra pessoa, eu fiz isso, cara, recentemente, alguns anos atrás. E não foi nem nessa esfera hoje, né, que tá bem estabelecida ali, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro e tal. Foi um pouquinho antes disso. E como que eu me livrei disso? Eu precisei fazer um caminho de volta. Evangelho é um caminho de volta o tempo todo. Eu precisei fazer esse caminho de volta. E eu percebi que eu estava sendo influenciado por gente que não conhece a minha história. Percebi que estava sendo influenciado por gente que nunca caminhou comigo. Isso tem só um detalhe que faz toda a diferença. Eu já estive no fundo do poço. Eu já tive mal. Eu já fui a pessoa que ninguém queria ser um dos 5, nem um dos 10, ninguém queria andar. Já falei isso aqui numa outra oportunidade. Os pais falavam assim, se eu ver você andando com o Júnior, eu sou Elias hoje, mas também sou o Júnior, é o mesmo nome do meu pai. Se eu ver você andando com o Júnior, eu vou te pegar. Não quero que você ande com ele é uma péssima influência. E Jesus fez uma obra linda na minha vida, tão maravilhosa, que hoje eu estou aqui. Sou casado com uma mulher linda, Gisele, tenho um filho lindo, que é o Estevão, vulgo Homem-Aranha. Deus fez uma obra maravilhosa. E nesse fundo do poço que eu estava, Ele me resgatou de lá. Só que Ele não me resgatou de lá, Ele indo lá fisicamente, pessoalmente, me tirar de lá. Ele fez isso através de gente. Usou gente que lançou a corda para me puxar de lá. Usou gente para estender a mão e me puxar desse fundo do poço. E por um detalhe bobo, por uma diferença boba, eu escolhi completamente essas pessoas na minha vida. Por um detalhe bobo, é igualzinho você faz. Eu deletei, eu apaguei contato, eu bloqueei, não quis mais falar. Em dado momento da minha caminhada, eu percebi que a minha vinda para a igreja era essa daí. Vamos lá, domingo, se tornou um hábito, se tornou um costume, mas não existe novidade de vida, não existe vida do Evangelho, não existe aquilo que Jesus fala sobre novidade de vida, sobre viver no Espírito, não existia isso, era um costume. Eu estava aqui todo domingo de manhã e levantava a mão e falava que era maravilhoso e fechava o olho e tudo mais, excluindo gente o tempo todo, gente que foi fonte na minha vida, cara, gente que
me deu vida, gente que hoje eu só estou aqui por causa dessas pessoas. Então, enquanto eu estou falando aqui, de repente o Espírito Santo está trazendo gente no teu coração que você vai precisar ligar. Vai precisar mandar uma mensagem e falar assim, cara, eu te perdoo, ou então me perdoa. E o ruim disso tudo é que eu rompi, mas fiz esse caminho de volta, me reconectei, mas a relação não foi a mesma. Passou, acabou. É gente que eu amo, é gente que eu tenho um carinho imenso. Eu falei, cara, eu reconheço. Eu sei que foi através de você que Deus cuidou de mim. Mas a vida andou e hoje a gente está distante. Houve o perdão, houve a reconexão, mas a relação não voltou a ser a mesma. Mas que bom que houve esse perdão. Que bom que a gente conseguiu voltar a ser membro um dos outros, a gente não se amputou. Que a gente saia daqui hoje com essa consciência. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que reconecta. É o Evangelho da reconciliação e não faz sentido nenhum entrar aqui de manhã, de noite, sair, cantar, se a gente não for capaz de encarnar esse Evangelho de Jesus. É muito maneiro, é muito bom. E a gente brinca muito, a gente está vivendo uma fase muito legal enquanto igreja, enquanto diretoria, enquanto amigos ali, porque a gente brinca, mas a gente fala muito sério sobre algumas questões da igreja do Brasil. E às vezes a gente é questionado, nossa, mas vocês são amigos, que bom que a gente é amigo. Às vezes a gente é questionado, mas vocês, que maravilha, porque dentro da igreja hoje o que existe, eu costumo brincar que é um querendo matar o outro. Eu ia falar uma outra coisa aqui, mas não tem como. Então, é um querendo tomar o lugar do outro, é um querendo competir com o outro. E que bom que a gente está vivendo hoje um lugar com gente que se respeita, que se ama. Isso é ser igreja. Não importa quem está aqui. Existem coisas que precisam ser feitas e serão feitas, porque o dono da igreja não deixou de cuidar dela em nenhum momento. Mas o foco prioritário dele é que sejamos um, que sejamos corpo. Eu não posso também trazer uma palavra dessa, com um peso desse, e não considerar uma coisa. Jesus, ele é o nosso guia, né? É aquele que a gente tem como exemplo, ou deve ter como exemplo. O cara foi tão santo que ele podia, com um peteleco, com um sopro, matar todo mundo. Ele foi tão santo, tão irrepreensível, que ele podia dar um sopro e exterminar todo mundo. Mas o que ele decidiu fazer? Eu me entrego por vocês. Eu não sei se você consegue. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que está aqui hoje buscando algo da mão dele, buscando um presente, um prêmio, um milagre. Não tem problema nenhum. Mas traga a tua consciência de que aquele que não tinha pecado nenhum se entregou para que você estivesse aqui hoje sentado me ouvindo, para que eu estivesse aqui hoje em cima falando. Só que o maior detalhe disso tudo é que ele se entregou. E essa entrega dele não foi só por você, não foi só por mim. Foi por esse que a gente odeia. Foi por esse que a gente deseja o mal. Então, se hoje você está sentado aqui me ouvindo, traga a tua consciência de que ele também morreu por esse que você quer tanto mal. De que esse, porque é um diferente, você quer que ele viva longe de você, mas aquela entrega na cruz do Calvário foi por você, foi por mim, mas também foi por cada um desses irmãos e irmãs que a gente tanto quer ver mal. Existe um abismo, é uma outra observação que a gente precisa ter. Entre esse sacrifício, entre todo esse propósito de Jesus, enquanto
enquanto aquele que nos salvou, enquanto aquele que se entregou em nosso favor, existe um abismo enorme entre esse amor e a queda do homem. Então, às vezes, a gente fala assim, eu já falei muito isso. Pô, cara, é difícil. Isso aqui, viver isso aqui, é praticamente impossível. E seria hipócrita da minha parte dizer que, poxa, não é difícil. Porque o caminho da cruz é um caminho difícil. O caminho da morte é você morrer para você todo dia. É você morrer para a tua vontade todo dia. É você morrer para o teu desejo todo dia. Em prol de algo chamado evangelho. Em prol de uma vida que é a vida regada pelo sangue de Jesus. Então, eu não quero dizer que não é uma missão difícil, que não é um propósito difícil. Mas enquanto igreja a gente precisa ter na cabeça que eu preciso me esforçar para que isso seja uma realidade na minha vida. Eu preciso me esforçar para que esse amor de Jesus, para que esse desejo que eu tenho de ser sal, de ser luz, não seja só uma falácia, seja algo que realmente flua através da minha vida. Flua em nós enquanto igreja. Flua em nós enquanto Igreja Batista Betânia. Eu não sei se depois de tudo isso que eu falei, tem aí no teu coração esse desejo de ser um só corpo. Se ainda tem, eu quero compartilhar aqui alguns conselhos rápidos para a gente poder ir embora. Para quem deseja ser um corpo. E aí a gente volta lá em Romanos 12, verso 10. Primeiro conselho para você que quer ser corpo, que quer ser um corpo, que quer ser igreja, é o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso aqui me pegou porque esse fraternal me pegou. O fraternal me pegou. E uns aos outros de novo. Amor fraternal é um amor familiar. É você amar o teu irmão como você ama o teu irmão de sangue. É você amar o irmão da igreja como tu ama o teu parente. Isso aqui me pegou porque esses conselhos que eu vou trazer aqui agora só me provam a dificuldade que é ser igreja, a dificuldade que é ser um corpo. E talvez a gente não está preparado para essa conversa. E talvez a gente não está pronto para viver isso. Porque a gente foi formado num lugar onde ser igreja é cantar, é receber bênção, vitória, glória, unção, poder, é isso tudo. Mas se não tiver vida na vida, se não tiver o amor fraternal pelo irmão, é de pouca valia. Está aqui no domingo. Quer ser corpo de Cristo? Amém ou não amém? Amém. Ama teu irmão. Com o amor que tu ama teu filho. É isso que está aqui. É amor de família. Cara, e esse negócio do amor de família me pegou também. Como alguém que ama a família, que trabalha no Ministério de Família. Fiquei, cara, por que amor fraternal? Porque se amor, ama. Ama e ponto. Esse amor precisa começar em casa, gente. Que tem de pai matando filho, filho matando pai, marido matando mulher. Esse amor precisa começar na nossa casa. Volta para tua casa e volta correndo, é hoje. Vai pedir perdão ao teu parente que tu parou de falar? Tá trabalhando, vamos embora. Vai pedir perdão à tua esposa hoje, ao teu marido. A gente está bonitinho aqui. Todo mundo bem arrumado, alinhado. E vem quebrando o pau dentro do carro. A não ser o que acontece, chegou no portão da igreja, entrou um espírito, bum, todo mundo transformou. Que família linda. Aí pai, filho, mulher, todo mundo de mão dada. Aí quando volta para dentro de casa, volta para dentro do carro, aquele inferno. De repente a nossa dificuldade de ser igreja e de amar uns aos outros com amor fraternal, porque esse amor fraternal não tem nem lá dentro da tua casa. Segundo conselho,
Romanos 12, ainda no 10, parte B. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora é uns aos outros toda hora. Preferindo-vos em honra. Preferindo-vos em honra. Quem te falou que tu é mais importante que o teu irmão? Quem falou para você que o fato de você ter estudado, ter feito isso, aquilo outro, tua roupa, o teu carro, o teu cargo, o teu emprego, a tua conta bancária, quem falou para você que você é maior do que o teu irmão? Quer ser corpo de Cristo? Quer ser um só corpo de Cristo? Amém ou não amém? Já diminuiu um cadinho. Prefira em honra uns aos outros. Seja humilde. Em vez de buscar a tua honra, é tempo de você abrir a porta da honra para outro. Terceiro conselho, Romanos 12, 16. Vivam em harmonia uns com os outros, uns aos outros de novo. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente em condição humilde. Aqui, ó. Seja 5 do que ninguém quer andar. E não pensem que sabe tudo. Eu peguei essa versão aqui porque eu também achei interessante. Harmonia, gente. E o interessante é que às vezes a gente acha que ser um corpo... eu vou ser um corpo só com meu irmão, vou ser um corpo só, vou ser a igreja de Jesus. Ser um corpo não é pensar igual. Ser um corpo não é fazer a mesma coisa que teu irmão faz. Ser um corpo não precisa votar no mesmo candidato. Viver em harmonia nada mais é do que se respeitar. Eu chuto com a perna direita e escrevo com a mão direita. Eu nunca vi minha perna direita brincar com a minha perna esquerda. Ele chuta com essa, você não participa. Você só serve para ele andar. Não existe isso no corpo, gente. Minha mão direita nunca falou para a mão esquerda. Ele escreve só com essa, você nem participa de nada. Harmonia, gente. Sabe por quê? Se não tivesse a perna esquerda, pouco ia importar a direita. Se não tivesse a mão esquerda, pouco importava a mão direita. Então, quando ele fala aqui, vivam em harmonia, porque para ser igreja, para ser corpo, o corpo só vai funcionar se tiver em harmonia. E talvez seja essa uma das maiores estratégias do inferno contra a nossa vida, e a gente cai igual patinho. A gente não tem harmonia nenhuma. Tá ligado, galera? Harmonia, nota 10. Será que Jesus pode falar isso da nossa igreja enquanto quesito harmonia? O negócio é muito sério, gente. Quarto conselho, Romanos 14, a partir do verso 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Nosso papel no corpo não é ser juiz de ninguém. O teu papel no corpo, o meu papel no corpo, não é de julgar ninguém. Mas o irmão... O teu papel é amar. O teu papel é viver em harmonia, em comunhão, em parceria, ajudando, levantando, dando vida, dando saúde. O teu papel não é julgar. Deixa ele. Teve alguém que deu a vida por ele e já sabia que ele seria isso aí, meu amado. Já sabia que ele ia fazer isso aí. Já sabia que ele ia falar isso, que ele ia votar nele. Já sabia disso tudo. O teu papel... Até caiu aí, ó. O teu papel não é julgar.
O nosso papel enquanto igreja não é esse. E é muito triste porque a gente faz isso o tempo todo, eu faço também. A palavra é difícil para pregar porque conforme tu vai escrevendo as coisas que tu vai falar, tu fica assim, caraca, o couro tá comendo aqui, vai comer lá de novo, tô apanhando aqui. Mas ao mesmo tempo que a gente está apanhando, é bom, mano. É bom quando o pai corrige. Porque eu sempre ouvi isso da minha mãe. Não reclame quando eu estou batendo não, quando eu estou brigando não. Acha ruim quando eu não falar mais nada, que eu já te larguei de mão. Enquanto o pai ainda está aqui, ó, puxando a nossa orelhinha, é porque ele ainda acredita na gente. É porque ele ainda acredita que enquanto igreja a gente pode ser aquele corpo que ele vai olhar e vai falar assim, poxa, foi para isso que eu me entreguei naquela cruz. Foi para que eles vivessem essa harmonia. E olha lá, eles não concordam em tudo não. Olha lá, apesar de um ser Vasco e outro ser Flamengo, eles conseguem se abraçar, eles conseguem viver em harmonia, eles conseguem se respeitar. Nosso amigo vascaíno ali, a família vascaína, meu Deus do céu, quanto sofrimento. Mas a gente consegue se abraçar. Ser igreja é isso. Ser igreja é eu brincar com ele, que o time dele não ganha nada há quanto tempo, e o meu tá vitorioso. E a gente se ama. Joga bola junto, toma banho de piscina, curte. É igreja, é corpo, é harmonia. É viver bem. É viver respeitando. Um quinto conselho, Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, uns para com os outros. Nosso chamado é para pacificação. Nosso chamado é para comunhão. Nosso chamado, aqui ele fala sobre pacificação e sobre edificação. E essa edificação é algo tão tremendo, porque eu tenho tido a oportunidade aqui dentro de ouvir de gente coisas que desconstroem. Eu tenho oportunidade, tive a oportunidade de ouvir de gente aqui dentro. Coisas que desconstroem, coisas que danificam. Onde edificar é construir, é estar junto. Edificar é falar bem, não necessariamente se você não concorda. Vem amor. Tem um exemplo que eu dei lá no nosso encontro de casais, que para mim é o exemplo perfeito do que é edificar. Nós fizemos uma festa, acho que cabe esse exemplo. Nós fizemos uma festa para os casais no Dia dos Namorados. E 95% da galera chegou e falou assim, nossa, que festa maravilhosa. Foi tremendo, não sei quem teve. Mas realmente foi muito bacana, foi um tempo muito bom. Mas um casal chegou para mim e falou assim, pô, irmão, pra gente a festa, a nossa experiência não foi tão bacana. E eu podia falar assim, pô, mas 95% falou que tá legal? Pô, beleza aí, o problema é teu. Eu falei, não, me fala mais, me fala mais. E aí ela pontuou, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu falei com eles assim, em primeiro lugar, muito obrigado. Porque vocês podiam sair falando em todos os lugares da igreja que a festa não prestou, mas vocês chegaram em quem organizou a festa e falou assim, poxa, esse ponto aqui podia melhorar. Eu falei assim, ó, vamos dar um passo a mais? Se for possível, vamos caminhar mais de perto, porque eu acho que vocês podem acrescentar. E eles falaram assim, estou dentro. No outro mês, na reunião que nós fizemos dos casais, eles estavam lá. Contem comigo, estou à disposição. E aqui ele fala, seguir o caminho da pacificação e da edificação. Não tem edificação você falando no corredor mal das pessoas, não, gente. Não tem edificação tu fazendo fofoquinha, não. No WhatsApp, seja onde for. Edificação é chegar em amor e falar assim, eu não concordo com isso. Acho que tem que melhorar aquilo. Isso é ser corpo. Porque quando ele fala para a gente ser corpo, para a gente ser unidade, para a gente ser da reconciliação, ele não fala, aceita tudo que o outro faz, não.
Então você pode não aceitar, pode não concordar, mas a forma com que você vai trabalhar isso é o que vai dizer se você de fato quer ser corpo ou não. Se de fato você honra aquele sangue que foi vertido na cruz ou não. Pode não concordar com o que está sendo feito. Cara, mas talvez seja a hora de você abrir a porta da honra para o outro ser honrado. Não concordo com A, com B, com C. Busca discernir isso. Busca entender o que de fato Deus está fazendo. Porque se te perguntar hoje, o que o Espírito Santo está fazendo em Betânia? O que o Espírito está fazendo na tua vida? O que isso tem a ver? O que o Espírito Santo está fazendo em Betânia? O que o Espírito Santo está fazendo na tua vida? E o que isso se encaixa? De repente, tu nem tem tempo de discernir isso, porque tu está tão preocupado em ficar falando mal, em não edificando. Mas um exercício bom para a gente sair daqui hoje, nessa manhã, é esse. O que Deus está fazendo com a gente? Enquanto igreja, enquanto ser humano, enquanto pessoa. É tempo de edificar, gente. É tempo de edificar. Sabe por quê? Por um único motivo. O Deus que começou essa obra aqui, tem gente que está desde o início. É o mesmo Deus que continuou cuidando dela no meio da história, é o mesmo Deus que vai com ela até o dia de completar essa obra. Caminhando para o final. Entende aí, varão. Entende aí. Sexto conselho. Romanos 15, verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Tem uma versão que diz acolha. Essa versão é boa. Acolha uns aos outros. Quer ser corpo de Cristo? Nem mais ninguém quer ser. Todo mundo já desistiu. Todo mundo já desistiu. Acolha o teu irmão. Acolha a tua irmã. Porque a gente também tem um defeito que é ruim demais. Já tive isso. Hoje eu fui liberto. A gente tem a mania de querer acolher quando o cara ou a mulher se tornou um anjo já. Tá voando na asa do anjo, agora eu vou acolher, agora vai andar comigo. Onde, na verdade, o nosso papel é acolher. Jesus acolhia, cara. E uma lógica para tu acolher. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você. Só acolhe, irmão. Traz para perto. Tem um negocinho dentro de você que estava lá nesse cara chamado Jesus. E esse troço que se transformou, quem me transformou não foi nenhum desses irmãos que estenderam a mão, eles foram instrumento de Jesus. Cara, vou ajudar esse amigo. Jogaram a corda, me tiraram do buraco. Mas quem me transformou foi no processo, esse espírito que tem o poder de convencer a gente. Nosso papel enquanto corpo é acolher. Enquanto acolhemos, esse espírito que fez a obra e está fazendo a obra na nossa vida, vai convencendo, vai trabalhando, vai transformando, vai operando. Que até parece que a gente chegou aqui bonitão assim, santão assim, a gente nem é isso. O espírito está trabalhando até hoje e vai continuar trabalhando. Então acolhe. 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 Um dos papéis da gente enquanto igreja, dentro dessa questão do acolhimento, existe alguns estudos, e até algo estatisticamente comprovado dentro das igrejas, que as pessoas permanecem nas igrejas por conta da amizade. Ah, mas não é por causa de Jesus, não? É também. Mas por causa da amizade. Posso dar meu próprio exemplo. Diante de todos os desafios que a gente passou aqui, o que me sustentou foram esses camaradas aqui e a família deles. Ah, então você está aqui por causa deles. Não, cara, porque dava para ser igreja em outro lugar. O que mais tem é a igreja. Eu não moro nem tão perto daqui assim. No bairro onde eu moro deve ter umas 50 igrejas. Dá para ser igreja lá. Tranquilo, gente boa, dá para ser corpo lá. Mas eu entendi que eu fui plantado aqui. Eu entendi que Deus tem algo comigo aqui nessa igreja. Mas eu também entendi que tem gente que me alimenta muito aqui e que não valeria a pena ir embora. Eu fui muito bem acolhido aqui.
Então, dentro da minha visão de corpo hoje, aquilo que eles fizeram comigo, eu repasso. O acolhimento que eles deram a mim, a Gisele e o Estevão, eu repasso. Eu brinco, mas falo sério, vou repetir de novo. Pode me chamar para tomar um café na tua casa, pô. Vamos fazer um churrasco. Eu levo uma pecinha de carne. Quem já me chamou sabe. Vamos caminhar de perto, gente. Vamos ser corpo, vamos se abraçar, vamos se amar. A gente vai ter o Arraiá, dia 2 de agosto. Vamos estar junto. Às vezes a gente deixa de ser igreja para ficar no celular, pô, no YouTube. A gente deixa de ser igreja para ficar vendo Instagram. Vamos ser igreja. Igreja é lugar de abraço, de acolhimento. Ontem eu falei sobre isso. Aqui dentro você precisa ter pelo menos 5 telefones para ligar 3 horas da manhã quando o teu pneu estourar. É uma igreja grande, então 5 dá. Quem são essas 5 pessoas hoje que você tem aqui dentro? Quando dá ruim, você liga. Quando dá bom, você liga. Quando dá bom, liga para comemorar. E quando dá ruim, liga para pedir ajuda. Não faz sentido entrar aqui domingo de manhã, domingo à noite, para entrar e sair, não. Abraça esse irmão que está do teu lado e pergunta antes de ir embora. Chama esse irmão para comer uma pizza. Chama esse irmão para fazer um churrasco. Chama esse irmão para jogar uma bola. Pode me chamar também. Quem falou aí, pode me chamar também. Eu estou dentro. Vamos fazer essa fumaça subir, gente. E para terminar, dentro desse espírito bacana, 7 e último conselho. Romanos 16:16. Quero pedir para os amigos do louvor já se colocarem aqui. Romanos 16:16 diz assim: saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Ósculo nada mais é do que um beijo. Saudai-vos uns aos outros com um beijo. Isso aqui está falando sobre afeto. Isso aqui está falando sobre carinho, que às vezes, dentro da nossa cultura, pô, não vou beijar não, cara, pô, homem, vou beijar um homem? Não precisa beijar um homem, não. Mas seja afetuoso, pô. A gente precisa ser uma igreja afetuosa. Eu quase chorei, falando sério, porque eu já sabia que eu ia falar isso aqui, e na hora que o Romão estava orando, o pastor Euler chegou, liberou uma palavra e me deu um beijo. Eu falei assim, pô, confirmou. Que Deus te use, meu amigo, e me deu um beijo no rosto. Essa igreja é isso, gente. O pastor Euler tem idade para ser meu pai. Se você reparar, cada conselho desse que eu compartilhei com você vai totalmente ao contrário daquilo que a gente vive enquanto igreja hoje. E você sabe. Pode fazer cara de paisagem, pode olhar para o céu, pode... Estou entendendo nada que tu está falando aí, mas tu sabe. E a minha oração é que a gente, enquanto igreja, seja corpo. E é muito difícil, é muito complicado quando a gente entende a essência do evangelho, que é esse uns aos outros. Pode ver, o tempo todo, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. É muito difícil a gente ver que a gente está muito longe disso. Não é a Igreja Batista Betânia, não, é a igreja no Brasil, gente. Tem gente fazendo batismo, vendendo camisa, e você não pode ir no batismo se tu não comprar camisa. E quem não tem dinheiro para comprar camisa? Tem gente hoje que sobe aqui e vende o tênis, pô. E eu não queria estar aqui criticando, porque o meu papel é edificar enquanto corpo. E isso não é nenhuma crítica, é uma palavra de alerta para a gente. A gente vive um ambiente bom, um ambiente gostoso desse aqui. Onde você não é obrigado a nada. Onde ninguém te pune. E às vezes a gente não valoriza isso aqui.
E aí sai daqui, vai ser corpo em outro lugar, e lá você é massacrado, lá você é punido. E a minha oração nessa manhã é que a gente saia daqui com o desejo de ser um só corpo. Mas para ser um só corpo, exige trabalho, e para ser um só corpo, exige abraçar cada conselho desse que o apóstolo Paulo compartilhou com a gente. É difícil mesmo, gente. Busca a gente para orar contigo e fala, pô, preciso melhorar isso aqui. Ontem eu falei lá com os casais sobre afiar. E no final a gente fez uma dinâmica. Qual área da tua família você precisa afiar? Diante de cada conselho desse aqui, o que você precisa afiar para se tornar um só corpo? Essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração. Espero que de alguma forma tenha abençoado a tua vida e que isso se torne uma verdade na nossa vida. Vamos se colocar de pé, vamos adorar, que Deus abençoe.